Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos irmãos, quando eu digo sobre reconstruindo a direção de Deus para o nosso relacionamento, eu falo sobre a reconstrução em nós. Reconstruir em nós a submissão aos princípios divinos para uma escolha que, biblicamente falando, deve ser indissolúvel. E na nossa geração, nós precisamos lutar contra as portas largas, as facilitações. O mundo é um mundo prostituído. A mídia brasileira é pornográfica. Os artistas brasileiros não têm pudor. E dentro da igreja se multiplica a falta de temor por aquilo que a Bíblia tanto preza, que é o relacionamento conjugal. O namoro hoje, entre muitos crentes, é semelhante a namoro ímpio. Esses pregadorzinhos de TikTok, recebi um videozinho dele com a sua piricrente do seu lado. E o conteúdo dos dois era que Jesus cheirava a esperma. E ele começou falando: você sabia que Jesus cheirava a esperma? E a companheira dele diz, olha para a câmera e diz: sim, pois ele andava no meio de pecadores e prostitutas. E esse era o cheiro das prostitutas. E o conteúdo do vídeo, a partir daí, era que você pode manter relação sexual antes do casamento, pois a Bíblia em nada é contra isso. A Bíblia só é contra você manter relação sexual com várias pessoas, segundo eles. Gente que nunca sentou numa escola dominical, gente que não sabe o que é um curso básico teológico, gente que não sabe quais são os 4 fundamentos sobre as quais a Bíblia, de modo teológico, está construída: criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. E é esse tipo de gente que está entrando na sua casa, na tela do seu celular. E é esse tipo de gente que às vezes quer ficar debatendo com a gente na internet. É o net crente, o web crente. Não tem experiência bíblica, não tem experiência com Deus. Então a gente precisa abrir a Bíblia. Nós precisamos resgatar os princípios divinos. O que é solteirismo? O que é cortejar, conquistar? O que é cortejar, cuidar? O que é cortejar? Projetar o futuro com uma pessoa. Gênesis capítulo 24. Em Gênesis capítulo 24 nós temos coisas que não podem voltar, mas os valores que nos são apresentados aqui nunca serão anulados por aqueles que têm princípios. Nós temos aqui uma cultura diferente. Você percebe o servo de Abraão com a mão debaixo da sua coxa, cultural. A coxa, símbolo da força do homem. Como ele está, eu preciso de sua atenção. Como ele está indo buscar alguém para se casar com Isaac, filho de Abraão. A simbologia da mão debaixo da coxa é a força do relacionamento de Isaac para gerar filhos. Ele está fazendo parte da aliança que Deus tem com Abraão e Isaac, ao colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, como alguém que vai honrar a virilidade de Isaac, para que os filhos nasçam e a nação se desenvolva, como Deus prometeu em Gênesis 12, que através da geração de Abraão viria o Salvador, e através deste Salvador as nações da terra seriam abençoadas, porque esse Salvador enviaria a igreja a evangelizar em todas as nações. Então esse homem agora, pondo a mão debaixo da coxa, ele está dizendo
dizendo: eu honro a virilidade dessa família, eu acredito na fecundidade dessa família e vou fazer de tudo para honrar. Uma outra cultura que temos aqui, uma questão cultural, é o pai organizar o casamento para o filho. Você tem o direito de olhar, escolher, olhar, orar, dialogar. E se ambos concordam, esperar o tempo certo para todas as coisas. E assim, não posso mentir, não serão felizes para sempre. Vai ter muitas dificuldades, apesar da felicidade, mas o relacionamento eterno é apenas entre igreja e Cristo Jesus. Em Cristo nós temos uma unidade de espírito, apesar de no casamento termos unidade de alma, mas no arrebatamento isso cessa, ou a morte os separa. Há princípios aqui fora da cultura que a gente tem que imitar, e é sobre esses princípios que eu quero falar. Eu vou mostrar para vocês, quem me ouve diz amém. Eu quero mostrar para vocês, independente de sua idade, porque hoje você pensa que um menino de 10 anos não sabe do que eu estou falando? Se o conhecimento antigamente demorava 100 anos para passar de um país para o outro, depois demorou 50, depois demorou 20, nós pegamos a fase aqui no Brasil, que o conhecimento se demorava entre 10 a 15 anos para passar de um lugar para o outro, hoje é 5 anos e pela internet são 5 minutos. O conhecimento, a informação já invade o mundo e as pessoas têm ciência no sentido de informação disponíveis diante dos olhos delas. Assista a pregação completa pelo link na descrição.